Quanto custa viajar para a Espanha? Nesse vídeo nós vamos contar para vocês de forma detalhada quais foram os nossos gastos viajando pela Espanha, de acordo com os nossos aprendizados durante a viagem. Nós ficamos basicamente 6 dias na Espanha, e esses dias foram divididos entre Madrid e Barcelona. E a gente vai começar falando sobre o transporte. Lembrando que nesse vídeo a gente vai focar mais no que a gente gastou dentro do país. Então a gente não vai falar muito sobre os deslocamentos, né? O avião, como a gente chegou. Isso a gente vai deixar para um outro vídeo que a gente vai gravar sobre toda a Eurotrip. Então a gente começou o nosso roteiro pela Espanha por Madrid e a gente chegou de avião. Só que para sair do aeroporto de Madrid não é tão barato. Então a gente ficou pesquisando muito para saber qual que era a melhor forma, a forma mais econômica pra gente sair de lá. Se eu não me engano, se você quisesse sair direto lá de onde a gente desceu, custava acho que uns 10 euros por pessoa, daí ia ficar muito caro pra gente, então a gente viu que a opção mais em conta era pegar um trem. Só que esse trem, ele só sai do Terminal 4, a gente não desceu no Terminal 4. Só que da mesma forma que tem aqui no aeroporto de Guarulhos, que tem mais de um terminal e eles têm um ônibus gratuito que te leva até esses terminais, lá em Madrid foi da mesma forma, a gente pegou um ônibus gratuito até o Terminal 4. Pessoal, a gente saiu aqui no Terminal 1 e aí a gente precisa ir no 4 porque a gente vai pegar o trem, que é a forma mais barata de sair daqui do aeroporto. Tem o metrô, mas só que ele é mais caro e sai bem mais caro, tem ônibus também, sai bem mais caro. Então a gente vai de trem. E aí aqui a gente perguntou, né, o Matheus perguntou pro segurança aqui como que fazia pra gente pegar o ônibus, né? Daí ele explicou aqui pra gente e falou pra tomar cuidado com a carteira, né, com o celular, essas coisas. Então temos que tomar cuidado. E aí chegando lá no Terminal 4, a gente foi até a cabine para comprar o bilhete do trem. Então a gente foi até a cabine do Renfe Cercanias, que é a empresa do transporte de lá, só que tem que ser as Cercanias, que é o que faz a parte do trem. E aí lá você coloca a estação que você vai descer e daí ele calcula o valor do trajeto, porque não é o mesmo, né? Para cada estação eles contam como zonas, então o valor ele muda. Só que mesmo assim não ficou tão caro, ficou R$ 2,60 e pelo que a gente viu ainda continua esse mesmo valor, não teve alteração. E a gente desceu na estação Atocha, que é uma das principais de lá e porque ficava perto da nossa hospedagem. Como a gente não ia utilizar muito mais o transporte público de lá, a gente não comprou nenhum cartão daqueles passes, né, que você compra uma quantidade de viagens e aí você paga lá um valor. Porque a gente ia andar bastante a pé e porque a gente pegou um ônibus gratuito lá que salvou a nossa vida e livrou muitas caminhadas grandes nossas e o dinheiro também, né? Pois é, essa linha 001 Moncloa tem que tomar cuidado porque existe uma outra linha que é 001 lá, mas esse ônibus ele é o diferencial porque ele tem alguns detalhes na lateral ali que você consegue ver, que tá escrito um 360, 0, porque é um ônibus que ele não polui, né? É uma iniciativa lá da prefeitura ali de Madrid, que eles estão querendo renovar a frota. E esse ônibus é bem legal que assim, ele não tem uma linha, uma rota aí, né, de trajeto que é tão turística, porém, dependendo dos lugares que você vai, você consegue utilizar ele e usufruir muito bem, porque ele te deixa alguns pontos estratégicos no qual vai te servir, vai te ajudar bastante. E afinal é de graça, né? Então ajudou bastante. E ele sai lá, o ponto final dele é da estação de Atocha, que é uma estação muito movimentada, é uma das principais, então é bem tranquilo de pegar. Pra vocês terem uma ideia, Atocha, assim, pra quem é daqui de São Paulo, é como se fosse uma luz, um brasa, sabe? Interliga várias outras linhas e é bem grande. E agora a gente vai falar sobre o nosso transporte de Madrid para Barcelona. Primeiro que a gente já começa aqui com um erro muito grande que a gente fez, e na verdade depois a gente vai gravar um outro vídeo com todos os erros nossos, assim, coisas que a gente poderia ter feito diferente pra ajudar a economizar e otimizar o nosso tempo também, é que a gente acabou mudando o nosso roteiro de última hora e aí acabou tendo um problema pra achar a questão de passagem de trem, porque o trem na Europa, ele é muito rápido, só que ele é muito caro. Então, se você for comprar assim, em cima da hora, ou se você comprar até na mesma semana ali que você for viajar, você vai pagar bem caro. Como a gente tinha feito algumas mudanças no nosso roteiro, a gente acabou perdendo uma passagem que a gente já tinha comprado antecipadamente, que a gente pagou super barato do trem, e vai mais ou menos umas 3 horas de viagem de trem. E aí a gente
teve que optar pelo ônibus, porque senão ia ficar muito caro. Só que a viagem de ônibus, ela é 8 horas. A gente ficou um dia inteiro viajando. E a gente comprou essa passagem pela Alsa, que é uma empresa bem comum, bem famosa lá na Espanha. Só que a gente não gostou muito, né? Não sei se a gente não teve muita sorte ali com o motorista, a gente não gostou muito do atendimento deles. O motorista era muito grosseiro, que a gente pegou lá em Madrid. Ele não deixava entrar com comida lá em cima no ônibus, a gente não podia entrar no máximo com um volume, né? Uma mochilinha pequenininha, não sei se é algo, pelo que a gente entendeu, é algo que é por lei, né, deles lá, que a gente também achou que não faz muito sentido, mas tudo bem. Você não pode entrar com 2 volumes ou mais dentro do ônibus, né? E basicamente só pode ir com um volumezinho pequeno, sim, porque você não pode nem colocar ali nos seus pés, é um saco. E aí os caras ficaram pegando no nosso pé, porque a gente tava com os 2 mochilões, né? E tinha uma mochilinha pequenininha com coisas de comer, mas mesmo assim o cara não quis deixar. Só que assim, a gente tentou dar uma... Eu entrei, mas eu tava muito nervosa, nossa, muito nervosa com a grosseria do motorista. Teve gente escondendo coisa de comer dentro da blusa. Mas foi um porre, porque a gente não entendeu. Porque aqui no Brasil, quando você viaja em ônibus assim, não tem problema nenhum. Você leva só sua bagagem maior lá embaixo, porque obviamente não vai caber. Mas você pode levar uma mochila com você lá, você pode levar uma sacolinha de comida ou outras coisas. Mas lá nem isso não pode, os caras ficam pegando muito seu pé. E aí também depois que a gente subiu no ônibus, eu lembro que veio um policial ver os nossos passaportes, pra ver se estava tudo em dia, perguntando o que a gente estava fazendo ali e tal, né? Como se fosse uma espécie de imigração, mas foi bem mais de boa, assim. Mas foi um negócio muito estranho, assim, tipo, nosso primeiro rolê ali de ônibus dentro da Espanha em si, né? Saindo de Madrid pra Barcelona. Então, só pra vocês terem noção, essa passagem de ônibus a gente pagou 15,80 pra nós dois. E se a gente tivesse comprado a passagem do trem mais ou menos uns 3, 4 meses antes, quando libera a venda, a gente teria conseguido por esse valor ou até menos para nós dois, e a viagem duraria bem menos tempo. Já em Barcelona foi um pouquinho diferente. Lá os lugares eles não são tão próximos, então a gente ia precisar do transporte público, do metrô. Então a gente viu que tem um bilhete lá que se chama T-Familiar. Ele tem 8 passagens e custa 10 euros. Na época tava custando 10 euros, agora ele tá custando, se eu não me engano, 10,70. Então você consegue utilizar para mais de uma pessoa. A gente dividiu essas 8 passagens entre nós dois, então a gente conseguiu ali 4 passagens. E uma outra informação aqui interessante que a gente acabou penando um pouco lá na hora foi em questão para ir para o aeroporto. No caso, quando a gente saiu de Barcelona, a gente saiu pelo aeroporto para ir para o nosso próximo destino. E para ir para o aeroporto você precisa comprar um bilhete específico. Ele custa um outro valor, ele é bem mais caro, custa 5,50. E mesmo que você consiga chegar ali na estação do aeroporto com um outro bilhete, para você acessar ali o aeroporto você não consegue sem esse bilhete. A gente até comprou um normal e a gente foi até a estação de lá, a gente acabou gastando mais por conta disso, né? A gente comprou um bilhete normal, conseguiu chegar até ali na estação do aeroporto, só que quando foi pra gente sair da estação, a gente não conseguia sair porque não validava o bilhete. Então a gente precisou comprar só para poder sair ali da estação. Daí a gente conseguiu acessar o aeroporto. Então já fica essa informação aí para vocês. Então o que a gente gastou de transporte dentro da Espanha, nessas 2 cidades, foi 69,80 em euros. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação. E claro, a dica aqui, ela vale para basicamente toda a Eurotrip, que é o quê? Você procurar fazer a sua própria comida, ou até mesmo, melhor dizendo, procurar comer nos mercados, porque tem vários mercados que tem uma boa estrutura ali para você comer e tal. E na Espanha tem o Mercadona. Achou uma comida? Achamos. Sim. Quase comida, não, né? Tem um arroz, né? Mas ó. Pensa na briga que foi com o povo lá, no povo lá. Mas eu chamo uma... É tipo tem frango. Um self-service, né? De salada, assim. Aí você pega o... Isso não é todos os Mercadonas que tem, tá? Ou pelo menos a gente não viu, né? Não. E aí você pega um potinho, tem esse aqui que é o grande, que a gente vai dividir, mas tem o pequeno. E aí você se serve. É só tem colocar bastante tudo coisa, aqui. Tem folhas, tem ovo, tem tomate, tem frango, tem bastante coisa. Nossa, é muito bom comer um negócio que não seja só massa. Também comer um arroz e um feijão, mas... E tem um macarrãozinho, né? Mas... É totalmente diferente, muito bom. Você escolhia qual o tamanho do potinho que você queria e você poderia encher ele ali e topar. Tinha gente que fazia umas marmitinhas lá que até ficava apertando assim pra caber.
E a gente procurou fazer esse tipo de refeição algumas vezes lá porque teoricamente era mais barato e a gente conseguia dividir um potinho daquele maior, a gente pegou e servia muito bem. E também era uma forma mais saudável da gente se alimentar, porque tinha países que às vezes a gente não conseguia comer uma saladinha assim e tal. A gente comia às vezes pizza ou uns pães recheados, sabe? Mas lá não, foi bem bacana porque a gente conseguiu. Eu lembro que até em um Mercadona, acho que foi em Barcelona Foi em mesmo, não foi? Barcelona. A gente viu que tinha até micro-ondas, lá pra você esquentar se você tivesse alguma outra, né? Porque eles vendem também lá as marmitinhas lá Tipo, gelada ou congelada, e aí dá pra você fazer ali mesmo. E tem mesa pra você comer. Exatamente. Então foi bem bacana, a gente conseguiu comer bastante saladas, tinha ovo cozido, a gente pegou frango. E foi tipo, acho que um dia que a gente tava alguns dias sem comer uma comida mais de boa, assim, a gente comeu tipo, nossa, tava muito gostoso. Então foi bem interessante e bem bacana ver essa diferença que existe, né, de um país pro outro, assim, porque aqui no Brasil é muito difícil a gente ver isso, né? E foi até uma experiência nova pra gente, né, comer no mercado, assim, tipo, nossa, a gente tá aqui comendo uma marmitona aqui no mercado, mas foi bem interessante. Mas é claro que a gente também não deixou de provar algumas comidas que eram típicas, né? Como as próprias tapas, que são pequenas porções, assim, de comidinhas tipo de boteco, melhor dizendo assim, que são bem interessantes também. E a gente provou também os churros, né? A gente provou churros com chocolate, nossa, muito gostoso, galera. Mas aqui é tudo uma questão de bom senso, né? Você tem que alinhar tudo que você tem ali disponível financeiramente com o que você também busca, né? Sempre tem opções ali que vão se encaixar no seu orçamento. Então aqui é questão de você avaliar certinho que vai dar certo. Então aqui, só para resumir para vocês, somando os nossos gastos com alimentações ali, no geral, em euros deu 85,15. E agora a gente vai falar sobre hospedagem. Como a gente já comentou no vídeo que a gente fez aqui sobre Portugal, que a gente vai deixar nos cards para quem não viu, é muito comum na Europa você ficar em hospedagens compartilhadas, seja na casa do dono ou seja em apartamentos ou casas que são justamente para hóspedes mesmo. Pra gente não compensava ficar em hostel porque a gente viu que o valor daria equivalente ali ao Airbnb. Então, no Airbnb a gente conseguia um pouco mais de privacidade, né? Tendo um quarto só pra gente. Então, em Madrid, o que a gente fez? A gente ficou num apartamento de um espanhol. E, gente, foi muito legal. Muito legal mesmo, porque você consegue ali ter contato com a pessoa que mora ali. Diferente do hostel, o hostel você vai ter contato com outras pessoas, só que são pessoas que também estão viajando, né? Pra você que vai sozinho, talvez seja um pouco mais seguro, porque são pessoas ali que estão viajando e tal, você tá com mais pessoas. Agora, você tá ali numa casa de uma pessoa que mora ali, se você tá sozinho, pode ser um pouco mais perigoso na questão, você vai estar só você e a pessoa ali, né? Você não sabe quem é. Mas a gente procurou ver muita avaliação, então tinha avaliação muito boa, e como tava nós dois, né, e tinha tranca no quarto e tudo mais, foi muito tranquilo e foi muito legal, porque a gente conversou muito com o Javier, o Matheus conversou mais, porque sabe falar um pouco mais espanhol, então assim, ele contou muita coisa pra gente, né, e como era morar lá, das regiões de Madrid. Então é muito legal essa experiência, a gente gostou bastante, né? Já em Barcelona foi um pouco diferente, porque a gente ficou num apartamento, só que era um apartamento para hóspedes, né? A gente teve contato, assim, com os donos, que eles foram lá, mostraram tudo pra gente, entregaram as chaves, só que quem tava hospedado lá era outra pessoa, né? Era um outro casal. O local onde a gente estava também situado ali era um local bem bom, sim, no sentido de localização mesmo, geográfica. Tava logo de frente com uma avenidona ali bem grande, onde tinha vários comércios, tinha metrô ali do ladinho também. Tinha, era praticamente na frente da saída do prédio. Assim, a localização era muito boa, só que o local em si, eu não gostei tanto por dois motivos. Eu achei que a limpeza ali não tava 100%. E também é complicado quando você divide, né? Você divide banheiro, você divide cozinha e tudo mais. Mas o quarto em si eu não gostei tanto, não achei que tava tão limpo. E olha que a gente levou lençol na viagem. E uma outra coisa também que me incomodou um pouco, mas até aí tudo bem, é que tinha câmera no apartamento. Só que a câmera ficava na sala. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? A gente sabe que hoje tá muito em alta esse assunto de ter câmeras nos quartos, tanto de hotel, né, como de Airbnb. Porém, essa câmera tava bem visível, né? Tipo, pra gente ver mesmo que de fato tinha uma câmera ali. Talvez eles coloquem isso, sei lá, pra ver se ninguém vai... ver se ninguém vai querer tava na depredar, sala, né? Ou sei lá, fazer alguma coisa. Mas assim, é um negócio que
tu fica meio, pô, tem uma câmera. É, né? vai saber que se não tem uma no quarto escondida. Sabe? Então é meio complicado, mas... Mas no mais foi bom, assim. Então o total aqui, pra deixar pra vocês, que a gente gastou com a hospedagem, ficou R$ 1.769,15 em reais, porque a gente reservou aqui do Brasil pelo Airbnb, então foi tudo em real. Mas daria ali mais ou menos uns 200 e poucos euros. A depender da cotação, Da cotação, né? E agora falando um pouquinho dos passeios, a gente não pagou para de fato entrar nas atrações tanto em Madrid quanto em Barcelona. Porém, em Madrid é bem legal que existem várias atrações que são gratuitas, inclusive os museus, que também são pagos. Se você entrar lá no site de cada um deles, você vai ter as informações sobre as datas, né, sobre os horários que tem essa entrada que é gratuita. Porque, se eu não me engano, acho que um dia de toda semana lá, não sei se é na quarta, a depender do museu, você consegue um horário ali, um certo horário curto que é gratuita a entrada, então você pode entrar para conhecer. Então vale muito a pena vocês darem uma vasculhada ali nos sites dos museus, que você vai conseguir aproveitar também mesmo não pagando. Já em Barcelona, a gente também queria entrar em algumas atrações, sim, porém não deu, né? Pra gente não era uma prioridade dessa vez, até porque era a nossa primeira vez, a gente queria de fato conhecer os países, as cidades. Porém, em Barcelona a gente viu que é até um pouco mais caro do que em Madrid para você conhecer, né? Tem Parque Güell, tem a Sagrada Família, tem a Milá, né? A Casa Milá. Então, tipo, tem várias atrações que são de fato um pouquinho mais salgadas. A gente não pagou, mas só o fato de você passar ali pela frente, ver, tirar uma foto, é algo muito grandioso. Tanto Madrid quanto Barcelona são cidades que são monumentais, assim. Você vê a arquitetura é show de bola, as construções. Se eu não me engano, acho que em Madrid, que tem o Palácio lá do Rei. Então, é um lugar gigantesco, só de você estar ali na frente, já é um negócio que você fala, caraca, olha o tamanho disso. Também tem um ingresso que você paga para conhecer lá, que é um pouquinho carinho, mas só o fato de você estar passando por ali, pela região, já é um negócio fora de série, assim. Então, a gente indica, se for a tua primeira vez, se você não tiver uma disponibilidade financeira tão grande, vai lá nos pontos, dá uma olhada, tira umas fotos, passa ali em frente, que eu acho que só isso já vai ser uma experiência muito enriquecedora para vocês, né? Por fora já vai ter muito detalhe para vocês observarem, então. Com certeza, com certeza. E um detalhe que vale ressaltar para você que de fato tem essa condição de pagar lá para entrar e para conhecer, é que assim, se você for deixar para comprar os seus ingressos na hora, você vai enfrentar grandes filas. Então, se você quiser conhecer as atrações, a gente vai deixar aqui um recadinho para vocês. Tem uma plataforma que é bem legal, que se chama Get Your Guide. Essa plataforma, ela basicamente vende ingressos para atrações aí de praticamente o mundo inteiro. Então, se você quiser conhecer alguma atração específica lá, ou quer ir conhecer algumas, a gente vai deixar aqui para você, ó, na descrição, um link lá do Get Your Guide. Vai lá, procura em Madrid, quanto em Barcelona também, a atração que você quer, que você vai conseguir comprar os seus ingressos lá antecipadamente, não vai enfrentar aquela fila toda para poder conhecer. Vai só chegar lá, ó, já passa, fura a fila, mostra o ingresso e já entra. E uma outra coisa que a gente acha importante falar aqui para vocês é em relação ao clima. Nós estivemos lá no final de março, tava na primavera, porém a gente achou até que tava frio, né? Razoavelmente sim, né, pra gente. Assim, tinha sol, era legal porque tinha sol. Se você ficasse ali muito tempo no sol, ia dar um calorzinho, mas a maior parte do tempo era frio, então, porque tem aquele vento gelado, né? Venta bastante, né? Então é importante você levar ali, se você for nessa época, levar umas roupas, né, mais amenas, pra caso precisar, mas ter ali uma blusa de frio, porque acho que a gente precisou da blusa de frio todos os dias. Sim, vocês podem até reparar, se vocês forem ver lá nos vídeos ou até mesmo no Instagram, tem várias fotos ou vários takes lá de vídeos que tá tipo o céu azulzinho atrás da gente, mas a gente tá ali de cachecol, blusa, touca, sabe? Porque, querendo ou não, pra gente era um estilo de temperatura um pouco diferente, né? Por mais que tivesse o sol, mas tinha uma ventarola ali e era um vento gelado, né? Então a gente tinha que estar sempre um pouco agasalhado. Poucas as vezes que a gente ficou, assim, de camiseta mesmo, né? Eu acho que só teve uma vez em Madrid, porque a gente tava andando muito. Mas logo, assim, já tinha que pôr a blusa. Acho que basicamente talvez em Portugal que a gente conseguiu ficar em um outro lugar sem também. a blusa, assim. Do resto, depois ali para outros países foi um pouco mais difícil. E emendando um pouco aqui nessa questão do clima, a gente já fala um pouco da temporada. A gente pesquisou bastante sobre essa questão e a gente viu que o mês de março, ali a primavera, era uma temporada ok pra ir pra lá, não era tão cheio e não era tão caro.
É muito mais cheio na Europa em si. O verão, né? Porque é um período ali mais gostoso e tal, pra você passear. O inverno, a gente viu que é bem baixa temporada, né? Mas a gente também não quis ali os extremos, né? A gente preferiu ali, acho que seria interessante entre o outono e a primavera pra você visitar. Até porque foi a primeira vez que a gente foi, então se a gente fosse em um sei lá, no inverno que seja, que era já um negócio bem extremo, pô, a gente já ia ter um baita choque, né, de temperatura. Então, talvez não fosse algo assim de cara muito interessante. E o calor, assim, o verão tava fora de cogitação pra gente, porque ia estar muito cheio, né? Sim. A gente já não queria, assim, os lugares muito cheios. E, por exemplo, em Portugal mesmo, no verão, às vezes bate ali 40 e poucos graus, por mais que seja na Europa, né? Então é um negócio muito doido. E aqui também sobre alguns gastos extras que nós tivemos lá. Um deles que basicamente a gente tinha em todos os destinos, que era lavar e secar a roupa, né? A gente tinha que pelo menos uma vez por semana estar indo em lavanderias para poder fazer essa manutenção aí da nossa mochila, vai, entre aspas. E especificamente, né, nesse caso a gente gastou R$5,50 para poder lavar e €3 para poder secar. Também gastamos ali com um casaco que ela precisou comprar para aguentar o ventinho gelado, porque ela não tinha, eu já tinha um devido ao ter, né, vivido no Uruguai um tempo, então eu tinha um que já era um pouquinho mais grossinho, que aguentava, ela teve que comprar lá, inclusive não fazendo propaganda, a gente comprou na Primark ou Primark, não sei como é que se fala, e foi 20 euros, se eu não me engano, né? Então a gente até deu uma olhada na hora ali, tipo no Brasil, quanto que custava um, para ver se de fato valia a pena, e super valeu a pena. Além disso, também compramos uma mochilinha pequenininha, que a gente usa até hoje aqui nas viagens, que é da Cashel. A gente comprou, custavam também 3 ou 4 euros, alguma coisa assim, bem pequenininha. A gente usa ela hoje e super quebra o nosso galhão, né? E aí um outro gasto que a gente teve aqui, já aproveito para deixar essa dica para vocês, é em relação a remédio. Gente, se precisar comprar remédio na Europa é complicado. Não era assim, nem um remédio em si, era uma pomada para afta, que eu tive um problema lá com afta. E, nossa senhora, a pomada era diferente, né, da que a gente tem aqui. Eu não senti que ela melhorou tão rápido quanto a que a gente utiliza aqui no Brasil. E foi muito caro. A gente pagou 10 euros na pomada. 10 euros, uma pomadinha pequenininha. Acho que era tipo 25 ou 30 ml, bem pequenininho. E aqui no Brasil a gente paga R$10 se bobear. Acho que eu comprei recentemente, acho que paguei R$14, alguma coisa assim. E, gente, R$50 uma pomada, assim, convertendo, porque a gente tem que converter, né? Não tem jeito. E, então é muito caro, assim. Isso foi só isso que a gente precisou comprar de remédio na viagem toda, já falando aqui. Mas era um item que a gente acabou esquecendo, a gente nem pensou de levar, né? Mas já fica aí a dica pra vocês, se vocês tiverem algum problema, assim, com afta, ou se surgir algum imprevisto ali, acho que é interessante levar, porque é muito caro. É meio complicadinho, salgado. Então, para finalizar aqui, os nossos gastos que foram com extras foi ali de 44,44 euros. Então, assim, a gente vai falar aqui pra vocês o total que ficou a viagem. A gente vai falar o valor em real. No vídeo, assim, a gente acabou misturando um pouco o valor de real com euro, mas porque a gente quis mostrar pra vocês o que a gente pagou em euro e o que a gente pagou em real, que foi, na verdade, só o Airbnb nesse caso. E uma outra coisa também, aproveitando aqui, já antes de falar o valor, é que a gente fez tudo com o cartão da Wise, então a gente já ia transferindo o dinheiro aqui, né, fazendo as conversões daqui do Brasil mesmo, e aí lá a gente só basicamente usou o cartão, foi bem tranquilo, e a gente até recomenda que vocês façam isso, porque é muito mais prático, né, claro, leva uma quantia ali em dinheiro, mas é importante você ter ali o cartão, porque é mais seguro. Aí tem aqui na descrição, a gente tem um link pra vocês abrirem a conta, é bem tranquilo, é bem fácil de mexer, então já aproveitem aí. Então, para chegar nesse valor aqui, ele pode ser que ele dê uma diferença aí para vocês, porque vai depender muito da cotação. A gente fez uma média da cotação que a gente pegou na viagem toda. A gente tem ali uma tabelinha, uma planilha com todos os valores que a gente pegou de cotação quando a gente ia transferindo o valor pro Wise, né? E aí a gente fez uma média ali desse valor para poder chegar aqui nesse aproximado do valor que a gente gastou, que foi R$ 2.897,69 em reais para nós dois. Então, dividindo aí, dá R$ 1.448,84 para cada um. A gente achou que foi um valor bom, né? Bem ok, assim. Sem contar as passagens e tudo mais. Assim, esse valor foi só o que a gente gastou lá no país mesmo, que a gente comentou aqui com vocês. A gente pode deixar também na descrição, a gente vai deixar os detalhes se vocês quiserem saber
que a gente tem uma planilhinha do, né, quanto a gente gastou em cada item, né? Claro que vai ter alguma mudança ali, porque já faz um tempinho que a gente foi, mas já dá pra vocês terem uma base. Uhum. Então, galera, é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente ajude vocês de alguma forma. Se você gostou, deixa o like aqui pra nos fortalecer. Não se esqueça, vai lá no nosso Instagram, @traços-do-mundo, porque tem bastante conteúdo bem bacana e interessante lá. E é isso aí, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!